Hoje vamos entender por que a tecnologia por trás dos pneus da Fórmula 1 é tão importante. Mas antes, se inscreve em nosso canal e nos ajude a crescer, e você crescerá com a gente. Pneus da Fórmula 1. Conheça todos os tipos, cores e medidas. Na Fórmula 1, os pneus não são apenas um item do carro. Eles exercem importante papel nas estratégias das equipes, que devem fazer as escolhas ideais para evitar a perda de posições nas trocas de pneus ou até ganhar posições nas paradas nos boxes. Desde 2011, os pneus da Fórmula 1 são fornecidos apenas pela Pirelli. A exclusividade da empresa italiana seguirá pelo menos até a temporada 2023, uma vez que já houve a assinatura de um novo contrato com a Federação Internacional de Automobilismo, FIA. Na prática, a F1 não tem duas empresas competindo pelo direito de fornecer pneus às equipes desde 2006, quando Michelin e Bridgestone eram as fornecedoras. Já entre 2007 e 2010, a companhia japonesa teve a exclusividade, até que a Pirelli assumiu esse posto. Quer entender mais sobre quais são os tipos de pneus da Fórmula 1? Venha com a gente e saiba quais são os compostos utilizados em pistas secas e em corridas com chuva. Nós vamos te ajudar também a identificar as cores dos pneus da F1. Desde a temporada 2019, a nomenclatura dos pneus utilizados na Fórmula 1 foi simplificada para facilitar o entendimento do tipo de compostos usados na categoria. Atualmente, são 5 os tipos de pneus para pistas secas, mas com a divisão entre 3 categorias: enduros, médios e macios. A cada GP, são selecionados 3 tipos de compostos dentro de graus de durabilidade. Por fim de semana de corrida, os pilotos são obrigados a usar os 3 tipos de pneus disponíveis, sendo 2 deles na corrida. Até 2018, eram 7 as variedades de pneus da Fórmula 1 para pista seca, que iam desde hipersoft e hipermacio até o superhard, super duro. Era usada também a nomenclatura Ultra. Agora, com os nomes mais simples, a Pirelli usa números para indicar quais são os 5 tipos de compostos. Também há 2 opções de pneus de chuva na F1. Confira, a seguir, os detalhes dos novos pneus da Fórmula 1. Pneus C1. O C1 significa composto 1. É o pneu mais duro na gama Pirelli para 2022, sendo ele ideal para circuitos que exigem maior esforço do pneu e que normalmente apresentam curvas rápidas, superfícies abrasivas ou temperaturas ambientes altas. Tem maior durabilidade, mas em contrapartida, em algumas situações ele pode ser o pesadelo dos pilotos pela demora em aquecer e ter uma maior aderência ao asfalto. Ele é identificado apenas pela faixa branca. O C2, o composto 2, é o mais versátil, pois se encontra na extremidade mais dura do espectro. Este pneu se destaca em circuitos que tendem a altas velocidades, temperaturas e energia. Este composto é um dos mais usados pelas equipes e pilotos, pois apresenta uma boa gama de trabalho e adaptabilidade a uma grande variedade de circuitos. Pode ter a lateral pintada em branco ou amarelo. O C3, talvez o preferido de todos. O composto 3 é o que une o equilíbrio entre desempenho e durabilidade, com ênfase na performance. Pode ser usado como um pneu de composto macio, em uma pista de alta severidade, bem como um pneu de composto mais duro, em uma pista de baixa severidade ou em um circuito de rua. É um dos compostos mais utilizados ao longo da temporada. Você o verá em branco, amarelo ou vermelho. O C4, o composto 4, tem como característica funcionar bem em circuitos estreitos ou curtos e sinuosos. De rápido aquecimento, tem um grande pico de desempenho, mas vida útil de curta duração. Para essa temporada ele foi aprimorado para deixá-lo mais versátil e menos vulnerável ao superaquecimento. É sempre amarelo ou vermelho. O C5, o composto 5, é o herdeiro do universalmente conhecido como hipermacio. É o mais rápido da Pirelli, e por isso também é pouco utilizado por conta da sua curtíssima vida útil, sendo ele adequado para circuitos que demandam os mais altos níveis de aderência. É invariavelmente identificado pela faixa. O composto 4 tem como característica funcionar bem em circuitos estreitos ou curtos e sinuosos.
De rápido aquecimento, tem um grande pico de desempenho, mas vida útil de curta duração. Para essa temporada ele foi aprimorado para deixá-lo mais versátil e menos vulnerável ao superaquecimento. É sempre amarelo ou vermelho. Pneus para pista molhada. Intermediante verde. Em situações em que há ameaça de chuva, mas a pista ainda não está completamente molhada, as equipes tendem a optar pelos pneus intermediários. Esses compostos são indicados para uma pista molhada sem lençol d'água e também para uma superfície que está secando. Segundo a Pirelli, o composto intermediário tem a capacidade de drenar 30 litros de água por segundo por pneu, a uma velocidade de 300 km por hora. Eles são projetados para garantir que possam ser usados tanto em situações indicadas para pneus slick quanto para compostos de pista molhada. Intermediante azul. Os compostos intermediante azul são os pneus de chuva da Fórmula 1. Eles são indicados para uso exclusivo em pista molhada e em situações de chuvas fortes. Os intermediante azul podem drenar 85 litros de água por segundo por pneu, a uma velocidade de 300 km por hora. Eles são projetados para oferecer maior resistência à aquaplanagem, oferecendo mais aderência ao pneu em caso de chuva forte. Entenda as cores dos pneus da Fórmula 1. Quer identificar melhor quando um piloto está usando o C1? Assim como acontece com as bandeiras da F1, a cor é um bom caminho, mas saiba que nem sempre os compostos terão as mesmas cores. Em 2022, os pneus da F1 para pista seca têm 3 cores em branco, amarelo e vermelho. A cada etapa, a Pirelli escolhe 3 tipos de compostos para fornecer a todas as equipes. Dependendo das características das pistas, eles podem ser mais duros e resistentes, ou mais macios e com menor duração. Como os 3 tipos de pneus são diferentes entre si a respeito da durabilidade, são identificados com cores. Assim, o composto mais duro entre os 3 fornecidos é sempre apresentado com a faixa branca, enquanto o mais macio é sempre identificado com a faixa vermelha. Os pneus intermediários são amarelos. Isso quer dizer que o pneu branco de uma corrida pode não ser o pneu branco da outra corrida. Em uma prova com compostos mais duros, o pneu branco seria o C1, o pneu amarelo seria o C2 e o pneu vermelho seria o C3. Já em uma pista com as escolhas mais macias, o pneu branco seria o C3, o pneu amarelo seria o C4 e o pneu vermelho seria o C5. Dessa forma, as cores dos pneus da F1 são C1 em branco, C2 em branco ou amarelo, C3 em branco, amarelo ou vermelho, C4 em amarelo ou vermelho, C5 em vermelho. Além dos pneus para pistas seca, há as 2 opções para pistas molhadas, com nomes que já indicam suas cores: intermediante verde, intermediante azul. Medidas de pneus da Fórmula 1. Na temporada 2021, a categoria passou a ter rodas com aros de 18 polegadas, em vez das 13 atuais. Assim, as medidas dos pneus da F1 deixarão o perfil mais baixo. Os pneus dianteiros serão mais estreitos, e em vez dos atuais 305 mm de largura, passarão a ter 207. Já os traseiros terão o diâmetro alterado de 670 para 700 ou 720 mm, ainda falta uma definição. Em 2014, a Pirelli já havia testado pneus com aro 18. Naquela ocasião, o piloto francês Charles Piquet, então reserva da Lotus, foi o responsável pelos testes. Com as mudanças confirmadas em 2021, as equipes precisaram se adaptar ao desenho das suspensões e recalcular a distribuição do peso nos carros. Além da mudança das medidas, houve a abolição dos cobertores térmicos, utilizados desde a década de 1980 para o pré-aquecimento dos pneus nos boxes e nos grids de largada. Com a alteração, os próprios pilotos terão de levar a borracha à temperatura ideal de funcionamento dos pneus. Quanto custa um pneu da Fórmula 1? Uma das curiosidades sobre a maior categoria do automobilismo mundial está ligada ao dinheiro, não é mesmo? Afinal, quanto custa um pneu de Fórmula 1? Se você procurar no Google, facilmente encontrará ofertas de pneus que dizem ser da F1.
Mas, na real, esses valores não refletem o quanto é gasto. Segundo o site, em 4 rodas 2022, um jogo de pneus da Fórmula 1 custa €600 ou R$ 3.750 por peça, perfazendo €2.400, R$ 15.000 a cada jogo utilizado.